Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais, não temas, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida. E nós estamos aqui mais uma vez para esta palavra, essa mensagem, essa meditação aqui de mais este verso da palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, pelo menos aqui em Jacareí, uma manhã nublada, sem sol e com cara de chuva, Isso é interessante para a nossa devocional também nesse dia. Vamos orar. Senhor amado, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer pela noite de descanso, te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado e o teu amor. Talvez, ó Pai, alguns daqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, não tiveram uma boa noite de descanso, tiveram tribulações, ó Deus, perturbações, talvez enfrentaram a madrugada em hospital, talvez não dormiram, ó Deus, preocupados com alguma situação. Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor venha ao socorro desses também. Senhor, nós te agradecemos, nós também intercedemos e nós pedimos que a tua presença, o teu amor, tua misericórdia, tua bondade nos acompanhe, nos ajude, ó Deus, neste dia que se inicia. Fortalece, Senhor, as nossas vidas e que a tua palavra seja o alimento, que a meditação da tua palavra, ó Deus, nos fortaleça a fé e nos ajude na caminhada cristã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje o texto se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 15 e depois o verso também 17. O verso 15 diz assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Nós temos aqui o rei Josafá, o tempo do rei Josafá, aqui nesta palavra, onde aquele profeta ou filho de Asaf aqui, um levita, está aqui trazendo esta palavra. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele trouxe esta palavra ao rei Josafá naquele momento crítico. Eu gosto muito do rei Josafá, dentre os reis de Israel, os reis de Judá, é um dos 5, 6 reis que me chamam muita atenção, Entre eles o rei Uzias, o rei Ezequias, o rei Josias, além do rei Davi, mas o rei Josafá é um rei que me chama muita atenção também, neste grupo de reis ali de Judá. E aqui nós vemos então esta palavra de Deus, que o Espírito de Deus tomou aquele homem ali, Jaziel, e ali falou com o rei Josafá naquele momento. É interessante que o rei Josafá ele vive no tempo do rei Acabe, enquanto Acabe estava governando em Samaria, Josafá estava em Judá. E nesse tempo nós temos também o profeta Elias e o profeta Eliseu, nesse tempo de Josafá. E os dois profetas também vão ter este encontro com o rei Josafá. Mas foi outra pessoa que falou da parte de Deus ao rei Josafá. Este filho de Asaf, o descendente de Asaf aqui, que falou com Josafá naquele momento: não temas. E o que está acontecendo aqui para esta palavra? Onde nós vemos
para ele não temer, não ter medo, nem se assustar. Ele fala que a causa deste medo, por causa desta grande multidão, e por que ele não deveria ter medo? Porque a peleja não é vossa, mas do Senhor. Então, nós temos aqui estas três colocações aqui neste verso, né? Não temer, o motivo, né? Por causa da grande multidão, e a explicação, porque essa peleja é do Senhor, não era dele. Ele não deveria lutar naquele momento. Se você ver o capítulo 20, você verá que Josafá teve medo, ali no verso de número 3, porque o versículo 1 e 2 mostra que uma grande multidão está se reunindo contra o exército de Judá. Ali os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, né, estão ali para pelejar contra Josafá e contra Judá, nos versículos 1 e 2. Então Josafá, no verso 3, diz: teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 3 e 4 nós vemos aí o Josafá e o povo de Judá se reunindo então para buscar ao Senhor diante desta batalha de três povos que estão se levantando: os meunitas, o Amon e os moabitas, os amonitas e os meunitas. Esses três povos se reuniram contra Josafá, e Josafá teve medo naquele momento, né? Mesmo sendo rei em Judá, ele tem medo, mas ele tem um coração disposto ao Senhor. A primeira questão que nós vemos aqui é que ele pôs-se a buscar ao Senhor no verso 3. Diante daquele medo, ele não foi até o Egito buscar socorro, como alguns reis vão fazer. Ele não foi atrás de outro exército, ele não foi atrás da Assíria pedir ajuda, de Tiro, de Sidom. Ele foi buscar o Senhor. Ele pregou um jejum e ele foi orar. E nós vemos aqui nos versículos de 5 a 12 a sua oração. Na sua oração ele lembra, ele vai na casa do Senhor, ele lembra da aliança: Senhor, Deus dos nossos pais. Ele lembra na sua oração de que Deus é um Deus que criou os céus. Não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo, soberano? Não és, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Um Deus poderoso, que ninguém pode contra ele, né? Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Lembrando aqui daquele momento do chamado de Abraão, e também de Josué, quando tirou os povos da terra e deu aquela terra por herança a Israel. E interessante que quando ele fala aqui de Abraão, teu amigo, ele não está, lógico que ele não está se referindo a Tiago, capítulo 2, versículo 23, mas está se referindo a Isaías 41:8, que chama Abraão de amigo, aonde Deus fala de Abraão como seu amigo. Habitarão nela e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome nesta casa, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Lembrando aqui da oração de Salomão quando consagrou o templo, ali em 2 Crônicas 6 e 1 Reis 8. Naquela oração, Salomão traz isso. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe e o monte Seir, cuja terra não permitiste que Israel invadir,
quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram? Eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora a tua possessão, que nos deste a herança. O problema, Josafá coloca aí o problema diante de Deus. Ele é realista diante e mostra o seu medo, o seu problema ao Senhor nesta oração. E aí ele conclui com um pedido. Por último vem o pedido. Senhor, nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E por que ele põe isso? Por causa do seu próprio nome. Josafá significa Deus julgará, né? Ou o Deus que julga. E assim ele fala de julgamento aqui, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, a realidade, Senhor, é que nós não conseguimos. Ele coloca ali a sua incapacidade e que ele precisa de Deus nesse pedido. E não sabemos nós o que fazer, ou seja, não só a sua incapacidade de força, mas a incapacidade também de estratégia. Eu não sei o que fazer agora, de sabedoria, eu necessito do Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa falta de força, nossos olhos estão em Ti. A sua fé. Ele revela aqui nesta oração vários aspectos que nós também devemos colocar em nossas orações. Um Deus da aliança, um Deus de nossos pais, um Deus que é poderoso e que não há situações que Deus não possa intervir, um Deus que deu aquela terra a eles, que prometeu e deu a eles, ou seja, ele lembra da história do seu povo, do passado, e o que Deus fez para trazer o seu povo naquela terra, um Deus em que abençoou aquele lugar, e que os homens do passado, os reis também do passado, como Salomão, também oraram naquela casa, no templo do Senhor, e ali Salomão disse que quem orasse o Senhor ouviria, o Senhor disse que eu ouvi. E ali ele coloca o problema, ele não esconde, ele sabe qual é o problema, o seu medo está naqueles exércitos que estão se levantando contra ele. Olha que interessante, todos esses aspectos da oração de Josafá são importantes para a nossa vida e para as nossas orações também. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, como Romanos 8 diz e nos ensina, mas Josafá tem aqui uma oração, um modelo de oração para nós também avaliarmos as nossas próprias orações diante do Senhor. E aqui ele coloca e expõe o problema. Os povos, Amon, Moabe e o Monte Seir estão invadindo, estão vindo para cá. E aí, por último, ele coloca o pedido: Senhor, nossa capacidade, nós não temos condição, nós somos incapazes, nós não temos capacidade de exército, nós não temos capacidade de estratégia, ou seja, nós não podemos resistir a essa multidão e também não sabemos o que fazer. Mas ele termina com a sua fé, dizendo, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, a primeira questão que nós precisamos entender aqui, quando o Espírito do Senhor, por meio de Jaziel, fala com Josafá, não temas, é que ele faz uma oração que nos chama a atenção aqui para esse momento. Mas também queria te lembrar quem está fazendo essa oração. Não é só a oração de quem faz, mas quem faz a oração. E a vida de Josafá é uma vida impressionante. Não é uma vida de alguém perfeito, mas é a vida de alguém que realmente busca o Senhor. E não é só nesse momento de medo, mas é em toda a sua vida, em todo o seu ministério como rei. Ele foi um rei impressionante. E a história de Josafá começa ali no capítulo 17 de 2 Crônicas e vai até aqui no capítulo 20, e que vai também depois nos finais aqui mostrar o momento da sua morte. E quero relatar aqui para você entender a vida desse homem.
No capítulo 17 nós vemos aí um rei que seguiu os caminhos de Davi, né? Um rei que procurou agradar o Senhor ali no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Ele enviou sacerdotes que soubessem ensinar e explicar a lei de Deus ao povo, nos versículos de 7 a 9. E ali em 2 Crônicas 17, ele nomeou outros sacerdotes para servirem como juízes fiéis, os quais o povo pudesse encaminhar suas disputas. Ele colocou pessoas capacitadas no meio do povo para ajudar o povo, pessoas que sabiam ensinar e pessoas que fossem juízes para auxiliar o povo nas suas dificuldades. Deus deu paz no tempo, ali em Judá, no tempo de Josafá, e ele aproveitou, olha que interessante, ele aproveitou esses momentos para fortificar a terra. Ele não ficou parado, ele trabalhou. Enquanto Deus deu paz, ele falou: agora é a hora de fortificar, agora é a hora de trabalhar e de preparar a terra, porque ele sabe que dias difíceis virão, né? De que as tempestades passam e Deus dá bonança, mas não é porque nós estamos vivendo em bonança que não vamos trabalhar. Ele aproveitou muito bem essas oportunidades em 2 Crônicas 17, de 10 a 19. E por seguir os caminhos de Davi, né, o Senhor foi com Josafá, ali no versículo 3, né, porque ele procurou a Deus. O Senhor confirmou o reino de Josafá, no versículo 5, e por trazer paz à nação, todo Judá deu presentes a Josafá, no verso 5. Então nós vemos ali um homem que Deus foi com ele, que Deus confirmou seu reino e que o povo também reconheceu que Deus estava com ele, dando-lhe presentes, né? Quando nós olhamos para o capítulo 18 agora, Josafá mostra-se em alguns problemas. Ele, apesar de ter estas características boas no capítulo 17, o capítulo 18 mostra ali um rei que foi ingênuo, né? Ele se mostrou um rei insensato, casando a sua filha com o filho de Acabe, né? E ali ele uniu os dois reinos num momento em que Deus havia dividido os dois reinos. E na sua ingenuidade, ali ele foi persuadido a guerrear e quase morreu nessa guerra, quando está junto com Acabe, ali no capítulo 18. E mesmo consultando ao Senhor e ouvindo Micaías, o profeta Micaías ali naquele momento, Josafá mesmo assim foi à guerra. Mesmo Micaías dizendo: olha, se você for à guerra, você vai morrer, Acabe. Falou para Acabe que ele ia morrer naquela guerra, mas mesmo assim Josafá foi junto com Acabe. Ele foi insensato, ele foi ingênuo nesse momento, né? E quase foi morto. Então ali no capítulo 18, versículo 32, quase morreu junto com o rei de Israel. Quando vemos agora o capítulo 19 de 2 Crônicas, vemos um rei que foi juiz também no meio do seu povo, né? E ali então Deus pleiteia a sua causa, né? Josafá foi um rei diferente dos outros, né? Pois ele ajudou o perverso, ele amou aqueles que aborrecem o Senhor, né? Como aquele homem vai chegar, aquele profeta vai chegar para Josafá no capítulo 19, versículo 2, né? As suas boas ações foram contadas, aquele homem diz ali no versículo 3, né? E é por isso que Deus não o castigou, porque as suas boas ações foram contadas. E assim como Jesus também nos ensina através de João, ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que aqueles que morreram em Cristo, as suas obras o acompanham, né? Aquilo que eles fizeram, as suas obras os acompanham, e são por isso então bem-aventurados. Então, no tempo de Josafá, ele colocou pessoas ali também, de Berseba até Efraim, pessoas ali para julgarem o povo. Então, nesse momento, e fez o mesmo também em Judá, ali no versículo 8 do capítulo 19.
nós vemos um homem que, preocupado em fazer um juízo correto, em ajudar o povo nas suas lutas. Ou seja, não é só a oração, não é só um modelo de oração e de uma busca ao Senhor num tempo de medo, mas também quem é esse homem que busca ao Senhor. Nós temos dois aspectos importantíssimos aqui na vida cristã, né, para a vida cristã, né, de uma oração que realmente reconhece o Senhor e uma oração totalmente bíblica, né, de buscar ao Senhor e reconhecer quem é Deus nesta oração. E também um homem, né, quem é aquele que ora, e ele dá evidências disso na sua vida, nos seus procedimentos, naquilo que faz. E é por isso que a palavra do Senhor, então, o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, que diz para Josafá naquele momento de medo. Isso não significa que por ele ser um homem tão piedoso, né, um rei piedoso, com várias características, com várias qualidades boas, apesar dos seus defeitos, e todos eles tiveram defeitos, todos os homens de Israel e Judá foram imperfeitos, os reis foram imperfeitos, mesmo assim Deus abençoou, o Senhor confirmou o reino dele e o Senhor o abençoou, e agora o Senhor está dizendo para ele: Josafá, fica tranquilo, essa guerra não é sua. Nesta terceira questão aqui que eu quero trazer, né, ou seja, o medo é a primeira questão que está ali. E ele fala: não precisa ter medo, né? Se você não tem capacidade, como o próprio Josafá coloca na sua oração, nós não temos capacidade, nós não temos estratégia, mas os nossos olhos estão em ti. Ou seja, ele mostra ali a sua humildade, né? A sua dependência do Senhor, mas também a sua fé, no versículo 12, né? Apesar do medo que ele está sentindo, nós vemos no versículo 3 aqui também, que diante do medo ele pôs-se a buscar o Senhor com jejum e oração. E agora, nesta outra questão que o verso nos traz, né, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que eu quero trazer aqui nesta manhã também para nós pensarmos nesta frase é que em alguns aspectos da palavra de Deus nós precisamos ter sabedoria, por isso precisamos buscar o Senhor em oração em cada momento da nossa vida. Tem momentos que Deus vai falar, como o Êxodo 14 falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, vai haver momentos em que precisaremos fazer alguma coisa. Outros momentos Deus vai fazer. Outros momentos ele vai falar: a batalha não é sua, isso é comigo. E diante desta incapacidade, desta dificuldade que Josafá coloca na sua oração, mas a sua fé, ele está pedindo: Senhor, nós necessitamos de Ti, o que a gente deve fazer? E não é que Josafá não fez nada, mas Josafá fez naquele momento somente aquilo que o Senhor ordenou, né? Então Josafá se prostrou, no versículo 18 diz que ele se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus, o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. O que nos impressiona aqui na ação de Josafá é que ele não pôs a mão em arma nenhuma, mas a sua arma naquele momento foi o louvor. E o louvor antes, durante e depois da batalha. Enquanto Deus estava batalhando, enquanto Deus estava lutando contra esses 3 exércitos que se levantaram contra Judá, Josafá e o povo de Judá estavam louvando ao Senhor. Nós vemos aqui que ele louva o Senhor, é um rei adorador, né?
aqui nós vemos ele louvando ao Senhor antes da batalha começar, durante a batalha e nos versículos 18 e 19, antes da batalha, durante a batalha, no versículo 22, né? Olha aí, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Mas também uma adoração depois, quando terminou, versículo 27 e 28. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Um rei que louvou ao Senhor antes, durante e depois da batalha, né? Que confiou na palavra do Senhor, e por causa dessa confiança na palavra do Senhor, ele louvou ao Senhor antes de tudo começar. Quando o Senhor começou a lutar contra os exércitos e que eles não fizeram nada, durante a batalha, ele louvou ao Senhor. E quando terminou a batalha, que Deus deu a vitória, ele louvou ao Senhor. Nós vemos aqui um rei que louva, um rei adorador, um rei que diante da batalha ele não ficou ali sem fazer nada, mas um rei que jejuava, um rei que orava, um rei que louvava, e isso trouxe vitória a este rei. Mas gostaria que você lembrasse também do todo da história de Josafá. É um rei que Deus confirmou o seu reino. É um rei que buscou ensinar ao povo. É um rei preocupado em trazer o povo para mais perto de Deus. Um rei que teve problemas, teve dificuldades também, né? Um rei que, por sua ingenuidade, acabou sendo iludido e enganado por Acabe. Mas é tão interessante também nessa relação com Acabe, no capítulo 18, que nós vemos ali que Eliseu, no tempo de Eliseu, quando Acasias, o filho de Acabe, assume, nós vemos que Eliseu vai falar com ele e fala, né, não dá uma boa palavra para Acasias, e diz ali, eu só estou falando, Eliseu falando isso, eu só estou falando por respeito a Josafá, por respeito ao rei de Judá, né? Porque se fosse só para você, nem falaria nada, né? Ou seja, o próprio Eliseu desprezou o rei de Israel, mas ele tinha respeito pelo rei Josafá, pelo rei de Judá. Então nós vemos também os homens de Deus, os grandes homens de Deus, os profetas, também respeitando Josafá, porque tinha uma vida consagrada ao Senhor, onde o Senhor confirma o seu reino, o povo reconhece isso e Deus tem abençoado o seu ministério. Não é só uma oração bem feita, não é só um jejum e uma oração no momento de medo, mas é um homem, quem está fazendo essa oração é um homem que ama a Deus e que busca o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. E neste momento Deus diz a ele, não temas, essa batalha é minha, você não vai precisar fazer nada, eu vou fazer. E tem momentos na nossa vida que são assim, né? Há momentos em que nós vamos batalhar e que Deus vai nos ajudar, como foi com Davi, e que Deus dava vitória a Davi, mas Davi tinha que lutar. E outros momentos em que nós, como Josafá, vamos louvar ao Senhor e adorar, e enquanto estamos adorando ao Senhor, Deus faz o resto, né? Isso não significa que não vamos fazer nada, mas vamos adorar e celebrar ao Senhor, e assim como Josafá, antes, durante e depois da batalha, estava ali adorando, e enquanto ele adorava, o Senhor lhe dava a vitória. O Senhor desbaratava todos os seus
inimigos diante dele. Por isso, nessa manhã, queria deixar esta palavra a você. Tem batalhas que são do Senhor, mas a nós não vamos ficar sentados no sofá, não. Nós não vamos ficar esperando a vitória cair no nosso colo. Pelo contrário, nós vamos buscar ao Senhor com jejum, oração, colocando as nossas angústias diante do Senhor, como Josafá fez ali, orando e colocando seus medos diante do Senhor para ouvir o não temas. Antes ele teve uma oração ali angustiante. Ele só ouviu não temas depois da sua oração. Perceba isso, né? Preste atenção nisso. Não é só ouvir o não temas como uma palavra, né, positiva, ou uma palavra fica tranquilo, Deus vai agir. Não é só isso, né? Mas alguém que sabia muito bem orar, que buscava o Senhor com jejum, que era um adorador. E essas três ações de Josafá, né, mostraram que ele realmente fez algo. Alguns dizem, né, mas é só orar. Na oração tem também o seu efeito, tem também o seu lugar na vida do cristão. E Deus faz grandes coisas, né, na vida daquele que serve ao Senhor. É outra questão que eu quero reafirmar aqui e refrisar como no começo da nossa devocional aqui, né? Não é só uma oração bem feita, mas quem está fazendo a oração. E sugiro que você mais uma vez leia capítulo 17, 18, 19 e 20 de 2 Crônicas para você ver quem foi Josafá. E diante desse momento crítico da sua vida, Deus batalhou por ele, né? E assim ele pôde então louvar ao Senhor mesmo diante do medo. Amém? Que Deus abençoe. Quando vierem os medos na sua vida, né, jejue, ore, busque ao Senhor e Deus lutará as suas batalhas. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esta palavra, pela vida do rei Josafá, um rei que buscou o Senhor, a quem o Senhor confirmou o seu reino, um rei que o Senhor lhe deu paz e no momento de paz o Senhor abençoou o seu ministério, a sua vida ali naquele momento. Senhor amado, em nome de Cristo, ó Pai, como nós precisamos também aprender a orar e buscar o Senhor por meio do jejum em tempos de crise, em tempos de medo. Senhor amado, não queremos só ouvir, né, essa palavra de consolo e conforto de não temer, mas saber também que esta fé, que o Senhor batalhará as nossas batalhas. O Senhor também olha para quem está orando, o Senhor observa quem está pedindo. E sabemos, ó Deus, que não é também pelos nossos méritos, não é também pelo que fazemos, não é também, ó Deus, pelo quanto realizamos, mas é o quanto nós temos te servido e amado. Josafá amava o Senhor, não foi por causa das coisas que ele fez, foi por quem ele era. E assim, ó Deus, nós também te pedimos, ajuda-nos a ser a imagem e semelhança do teu Filho, para que assim a nossa vida também seja consagrada. E saber, ó Deus, que neste mundo teremos, ó Pai, aflições e tribulações, como o próprio Cristo disse que teríamos, mas que poderíamos confiar nele, porque se ele venceu o mundo, nós também venceríamos, porque o Senhor batalharia por nós. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando e ajuda nas suas lutas, nas suas dificuldades, Senhor, para que o medo das circunstâncias possam ser vencidos, ó Pai, e o Senhor traga vitória. Ajuda, Senhor, aqueles que estão angustiados, que estão, ó Deus, desesperados. Ó Deus, alivia, ó Pai, o cansado e auxilia, ó Pai, aqueles que estão
com o coração pesado, com a alma sobrecarregada. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, abençoa as nossas vidas nesse dia, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia e que o Senhor peleje as suas batalhas. Não temas, essa batalha é do Senhor, mas enquanto o Senhor vai vencendo, adore ao Senhor, ore ao Senhor, jejue ao Senhor. Não é porque o Senhor vai lutar por você que você tem que ficar parado. Você tem que fazer a sua parte como cristão, como servo do Senhor. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais uma devocional.